gente, estamos aqui para mais um episódio do CrescerCast e vamos falar sobre vida do estudante. O episódio de hoje vai ser com a Júlia, presidente do Conselho Estudantil, e com o Júlio, professor de ensino médio aqui no Crescer e ex-aluno do Crescer também. Eu acho que antes de qualquer coisa, a pergunta que não quer calar é da onde vem a criatividade do Júlio e Júlia? Olha, se eu contar para você, primeiro, obrigado pelo convite, é bem legal estar participando aqui, voltar como professor, num lugar que eu me formei como estudante, como pessoa, né? Mas essa criatividade do nome, sem perguntar pro meu pai. Porque ele chama Júlio, eu chamo Júlio, a minha irmã chama Júlia e nascemos no mês de julho. Então, assim, né, é uma festa só, é mais fácil, né? Mas é uma coincidência, né? É uma coincidência. Gente, não é segredo pra ninguém que estudante faz parte da vida, né, de todo mundo, assim, podemos dizer. E toma um tempo muito grande da nossa vida. E, tipo assim, querendo ou não, a gente acaba tendo que se adaptar ali pro que é melhor pra gente poder estudar. E eu queria saber de vocês, o que vocês fazem pra ficar mais fácil essa coisa de estudar, que é algo pesado. O que vocês fazem pra deixar isso mais fácil pra vocês? Gente, que nem você disse, estudar é um negócio bem complicadinho, mas eu acho que o que mais deixa leve esse processo, né, bem longo da vida, é ter os amigos por perto. Eu acho que é o que mais deixa tranquilo, sabe? Porque às vezes, amiga, não aguento estudar pra prova. Aí ela, eu também não. Ai, que bom, então, não sou só eu, sabe? Eu acho que estar com a galera torna tudo mais fácil. Facilita, né? Facilita. Eu nunca fui um estudante com mérito, nunca fui um bom aluno, nunca gostei de estudar. Aliás, voltar para cá como professor é surreal. Tem 3 anos que eu tô aqui no colégio, todas as vezes que eu passo pela porta ali, enfim, entro aqui, começo a dar aula, é surreal, porque eu não gostava de estudar. Eu não imaginei que eu fosse tornar professor no colégio onde eu estudei, né? E hoje falar para os alunos estudem, porque eu não escutava quando a Mônica de História falava para eles estuda. Então, voltar aqui hoje e falar para eles estuda, assim, é surreal. Não tem uma palavra que define, sabe? Quando veio a oportunidade, quando surgiu a oportunidade de trabalhar aqui, eu falei, caramba, né? Vou retornar para o colégio onde me fez pessoa, onde me tornei um ser humano com princípios, né? Toda a filosofia que o colégio tem, dar aula para ela depois também foi maravilhoso, foi um momento de emoção para nossa família. Mas na época de estudante, respondendo a sua pergunta, eu não gostava de estudar. Ninguém gosta de estudar, né? Então, assim, eu estava na van. Assim, eu estava na van. Assim, a prova de português, eu pegava a mochila e ia, vambora, sabe? Estudava na aula de reflexão cristã, que os professores não vejam esse comentário meu. Mas assim, eu não gostava de estudar. E ter tornado professor, talvez, foi por influência de familiares, foi por influência da própria faculdade. Então, mesmo assim, tô falando pra gente que não gosta de estudar, nunca gostou, como foi pra você se tornar professor? Como você teve essa ideia de, acho que eu vou engatar aqui? Olha, Sara, eu acho que foi na faculdade, viu? Quando eu comecei a faculdade de geografia, primeiro, se você me perguntar por que foi geografia, porque era a única matéria que eu gostava. Era a única matéria que eu não pegava recuperação no ensino médio. Então, assim, vou fazer geografia. Só que quando eu comecei a faculdade, eu não queria dar aula. Quem que dá aula, né? Quem quer dar aula, né? Teve uma professora no 2º ano que ela chegou em mim e falou, Júlio, por que você não dá aula, cara? Ela falou, porque eu não gosto de crianças. Aí ela continuou a conversa comigo, né? Vai atrás, você vai dar certo, você é comunicativo, você é didático, você é espontâneo, você fala bem, tenta. Estou há quase 15 anos tentando. Então, assim, eu não me vejo em outra profissão se não ser escola, né? Porque a Fer, que coordena esse projeto muito bem, que vocês sabem o que eu vou dizer agora, talvez o professor, é tão legal ser professor, porque a gente não tem uma rotina estabelecida, sabe? Por mais que eu sei que toda terça-feira eu vou entrar no 9º ano, o 9º A vai ser diferente do que foi no 9º B, entendeu? Sim. Então isso move ainda que a gente venha com prazer, que a gente venha com vontade de trabalhar, em lecionar, né? Porque os dias são diferentes, né? Não tem uma mesmice, né? Não tem aquela constância que a gente fala. Então quando essa professora lá atrás falou, tenta dar aula, cara, talvez se dê certo. E graças a Deus tem dado certo. Graças a Deus tem dado certo. E tamo aí, né? Tamo aí. E como foi essa coisa de você dar aula pra sua irmã? Tipo assim, vocês conviveram juntos. Mano, olha. Não pode chorar aqui, né? Mas, cara, eu nunca falei isso pra ela. Mas, assim, olha, tô até arrepiado, meu Deus do céu. Mas quando surgiu, né, a oportunidade, porque ela estudou no colégio desde pequena, né? Eu estava no 3º ano do ensino médio, ela entrou aqui no colégio, então a gente teve uma conexão de irmãos e também de alunos no mesmo ciclo, né? Na mesma época. Eu sempre tinha aquela vontade, nossa, se eu der aula crescer, e se um dia eu for crescer? E 3 anos atrás surgiu essa oportunidade. A Fernanda me chamou, Júlio, vem fazer uma entrevista. Na época, a Fernanda e o Anderson, né? Passei na entrevista, só que até então eu falei, não sei se eu vou dar aula pra minha irmã.
A Fernanda me ligou e falou, você vai pegar os 9 anos. Justamente ela tava indo pro 9º ano. Eu falei, meu Deus do céu. Porque assim, eu sou um rapaz ansioso, eu sou um rapaz, assim, até um pouco escandaloso, né? E eu falei, nossa, como será que vai ser dar aula pra minha irmã? Aí eu lembro que saiu o horário, o Nicolas, que tá aqui também, ele vai lembrar disso, saiu o horário, a primeira turma de segunda-feira era com a minha irmã. E eu lembro que eu falei pro meu pai assim, eu falei, pai, e eu não tinha contado pra ela. Eu falei, vou fazer surpresa. Aí você imagina eu chegar aqui numa segunda-feira, professor de geografia novo, assim, eu falei, não tem que contar pra ela. Eu lembro que ela surtou. Eu liguei pra ela, mentira! Vou contar pras minhas amigas, mentira! E assim, eu falo com muito orgulho disso. Foi o melhor momento da minha vida profissional. Porque ali eu conheci quem era a mulher Júlia, entendeu? Eu sempre vi a Júlia como irmã mais nova, chata, mimada, aquela coisa toda de irmão mais velho. Ali eu soube quem era a minha irmã, o quão querida ela era dentro do colégio, sabe? Aquela não era só mais uma aluna, só mais um RA, aquela era a Júlia Emanuele, ela era minha irmã. Então assim, foi surreal. Formatura no final do ano, sabe? Quando ela teve a oportunidade de me presentear, eu fui para a Ninfa, que é uma dela. Então foi a melhor fase assim da minha vida profissional, porque toda segunda-feira eu podia encontrá-la, toda sexta-feira eu podia encontrá-la. Corrigir a prova dela era surreal. Mano, minha irmã fez essa prova, como assim, né? Então foi bem gostoso. No começo era meio estranho, né? Era meio estranho, porque, pô, é sangue, é família, né? Mas depois era uma aluna qualquer, assim, era uma outra aluna diferente, mas foi maravilhoso. Foi ali que eu conheci de verdade a força dessa mulher, que eu conheci de verdade a dedicação que ela tem. E que eu criticava, né? Falei, nossa, você abraça muito o mundo, né, Júlia? Você gosta muito de fazer tudo, você quer fazer fanfarra, você quer fazer isso, quer fazer aquilo. Mas eu vi o quanto ela era importante aqui dentro, quanto ela era respeitada como mulher, como ser humana. E eu tive orgulho, eu posso falar, cara. Eu participei da formação da minha irmã, da formação informal, que é em casa, e da formação formal, que é aqui no colégio, né, velho? Então, quando ela passar na faculdade ano que vem, eu sei que tem um dedinho meu ali. Sim. Sabe? E eu lembro que ela se cobrava muito. Ela, eu quero tirar 10 na prova do meu irmão. E ela tirou um 10. Ela demorou, mas ela tirou um 10, sabe? E não só isso, né? Ter o respeito da turma dela, ter o respeito da sala dela foi algo maravilhoso. Isso é muito legal, porque quando ele entrou, eu falei, nossa, beleza, né? Eu tava com meu irmão. E aí, quando a gente foi ter a discussão pra decidir o Paraninfo, o nome mais falado, tipo, quase unanimamente. Gente, foi o dele. Eu falei, meu Deus, meu irmão, você não para nisso. E ver o carinho que os meus amigos, que, pô, cresceram comigo, têm com o meu irmão, é muito legal. Tipo, vira e mexe. Então você conhece ele mesmo, não tendo se dado com ele, porque vira e mexe, alguém tá falando dele na sala. Isso é muito legal, ver o carinho que os outros também têm com ele. O Júlio comentou uma coisa sobre você abraçar muito o mundo, querer estar presente em tudo, fazer tudo. Eu queria saber se de alguma forma isso te atrapalha ou se você tem um pensamento de até onde você pode ir, se isso atrapalha a sua vida pessoal, sua vida escolar, como que é essa questão dessa sua personalidade? Bom, de fato eu realmente abraço bastante o mundo. Isso é um negócio que ele sempre fica, Júlia, nem sempre dá. E assim, ele sempre fala, inclusive, que não é pra eu fazer as coisas um pouquinho picado, um pouco de cada, mas sim fazer tudo o meu melhor, né? Isso, tudo muito bem feito. Então, eu tenho uma noção de até onde eu consigo ir. Então, inclusive, esse ano eu fiquei, meu Deus, assumo a presidência, eu vou ou não vou? E aí eu falei, não, eu consigo dar o meu melhor. E assim, quando eu vejo que não dá, eu dou um passinho pra trás, porque eu prefiro fazer tudo bem feito do que fazer as coisas meio capengando, assim, sabe? E aí, de vez em quando, querendo ou não, às vezes bate uma rotina de estudo, uma semana que eu fico, meu Deus, muita coisa. Sim. E aí, acaba dando um desespero, mas no final, graças a Deus, sempre dá tudo muito certo. Sempre alguém ajudando, principalmente coisa de conselho e fanfarra, às vezes, dá certo e tal. E acaba dando certo no final, graças a Deus. Que bom. E você tá terminando uma fase agora do segundo ano, indo pro terceiro. Ai. Como você tá se sentindo com isso? Porque eu acho que é o momento mais, assim, louco da vida do estudante, né? Sim, porque a gente passa não só o ensino médio, mas toda a vida de estudante pensando, meu Deus, terceiro ano. Esperando esse momento. Último ano, por favor, gente, que eu não aguento mais. E estar chegando lá, tipo, nossa, cresci. Tipo, nossa... Tô ficando crente. E a sensação de estar acabando, tipo, não vou mais conviver com as minhas amigas todos os dias. Só que também é algo muito de, nossa, vou começar
realmente. Entendo, né? Toda vida estudante, mas é algo que a gente tá aqui, pô, há 17, 18 anos. Sim. Então nossa, vou começar algo novo daqui a um ano, basicamente. Isso é muito legal pensar assim. Tipo, tá acabando, mas tá começando, sabe? Isso é muito legal. E pra você, como foi isso? Esse momento? De estar com ela, você diz? Ou Não, na minha... Seu terceiro ano. Nossa, eu lembro assim que, na verdade, até o 9º ano, na verdade, nem era 9º ano na época, né? Era 8ª série. Estamos velhos, né? A gente não falava. A gente falava 8ª série, né? E eu falo para todos os meus alunos até hoje: a 8ª série é a melhor fase da vida. É a melhor fase da vida porque você não tem preocupações, você não tem grandes responsabilidades, né? Quando você chega no ensino médio, como ela falou, aí dá um choque, né? Aí você fala, caramba, vou ter que decidir o que eu vou ter que fazer daqui a 3 anos, né? E eu me lembro que no Crescer, quando a gente entrou no ensino médio, fomos uma das primeiras turmas, né? O meu terceiro foi o segundo terceiro que se formou. Então, quando eu vou lá no corredor do médio, eu vejo as camisetas, a minha camiseta é de 2010, né? Então, quando a gente chegou ali com vários professores, a Priscila de Química, né, sensacional, dava aula, o Cris Horta, cara. Então, assim, a gente sai do fundo, que é uma realidade muito diferente, né? Aí você chega no médico e fala, meu Deus, eu quero ficar aqui pra sempre. Porque os professores, não vou falar que eles são mais legais, pelo amor de Deus. Mas, cara, tem uma outra dinâmica, né? Tem uma outra levada, assim, com os alunos. Então, lembra assim, pô, a Priscila, o Horta, o próprio, na época, quem tinha também, não vou lembrar agora de cabeça, passou muita gente por aqui, mas na época dá um susto mesmo pelo tamanho da responsabilidade que você vai ter que assumir. E eu me lembro que eu tava no primeiro, eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu vou ser na faculdade. No segundo, eu também não tinha noção. Aí no terceiro, nosso pai, né, falou, e aí, o que você vai querer? Eu falei, tem que fazer mesmo faculdade, né? Aí eu lembro que eu peguei uma boletinha e falei, geografia é o único que tá azul, vou fazer geografia, né? E prestei, passei, graças a Deus, mas igual eu falei, eu não tinha a intenção de dar aula, eu queria ganhar dinheiro. 17 anos na época, a gente queria ganhar dinheiro. Só que quis o destino que eu voltasse para a escola, que eu voltasse como professor. Mas tem mesmo aquela pressão, né? E assim, hoje, em sala de aula, trabalhando com o ensino médio, nos outros colégios que eu trabalho, trabalhando com fundamental aqui, eu tento trazer um pouco da minha experiência para eles, porque eu vejo quanto eles ficam preocupados, né? E assim, a geração de vocês hoje, né, tem aquela questão de querer se provar, né, aquela questão de colocar no status, mas na verdade não representa aquilo que você está sentindo. Sim. É uma geração que muitas vezes quer realizar o sonho que os pais não conseguiram alcançar. Então eu trago muito isso para eles, eu gosto muito dessa parte emocional. É o que eu falava para ela, quando ela é minha aluna, né? Não é só a geografia que importa, né? Construir um caráter, saber instruir você a lidar com as suas emoções é o que realmente conta. Porque se eu faço dela uma boa mulher, a consequência é ela ser uma boa aluna. Então esse foco no processo é muito importante, né? É um foco que talvez eu não tive tanto lá, mas consegui me formar, consegui me tornar um professor, e é um foco que eu gostaria que vocês tivessem, focar no processo. Hoje tá tudo bem, amanhã não tá, e tá tudo bem. A gente não tem que dar conta todos os dias, sabe? Eu vejo aluno de terceiro ano chorando, desesperado, eu falo, viu, tá tudo bem. Calma, tá? Faz parte desse processo de querer chorar, faz parte desse processo de ficar alegre, faz parte do processo, às vezes, de querer desistir, entendeu? E hoje vocês têm bem mais ferramentas, né, que pode orientar vocês. Vocês têm um podcast, vocês têm um feed, vocês têm orientação educacional, vocês têm isso, vocês têm aquilo. Então, assim, vocês estão mais acolhidos, mas muitas vezes eu percebo que essa geração não vai até a ferramenta, não vai até o auxílio, né? Então, assim, mudou muito da minha época pra cá, mas foi assustador, consegui sobreviver, mas eu faria coisas diferentes, com certeza. E em relação à nota, tipo assim, esperei uma nota, peguei uma prova, fui abaixo da média, eu tirei. Porque às vezes a gente não esperar, eu vou tirar um 9, às vezes a gente tira a média, mas tira um pouco abaixo. Como vocês lidam com esse tipo de frustração? Porque é difícil, né? A gente esperar uma coisa, acontecer outra. Eu acho que na época eu sabia me frustrar, porque eu não corria atrás. Então, na época, mas mesmo quem corria atrás, eu percebia que sabiam se frustrar, né? Acho que é diferente da geração de hoje. Essa aqui, eu vou contar um segredo, tá? Esse ano ela tirou, acho que 6 em física, ela surtou. Ela saiu correndo pelo colégio inteiro, aquela cara de criança em véspera de Natal sem presente, sabe? Eu falei, mano, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu tenho um aluno que tira 4, tá dando... Eu tenho um aluno que tira 4 e posta nos stories. Nossa, venci na vida, a Fabela venceu. Eu era boa em física. E ela veio desesperada. Eu falei pra ela, mano, calma, você não vai ser 10 todos os dias. A minha aula não vai ser boa todo dia. Sim. O condutor não vai dirigir bem todo dia, entendeu? Eu falei pra ela, tá tudo bem tirar um 6. Eu ensino ela a se frustrar também, porque assim, ela se dedica, ela se esforça, o que ela falou, é uma coisa da nossa família. Tudo que a gente pega pra fazer, a gente quer fazer bem feito. Então eu quero ser o melhor professor, eu quero ser o melhor irmão, eu quero ser o melhor pai futuramente. Então assim, quando ela veio com esse 6 em física, que ela atravessou o colégio pra ir atrás de mim, eu falei, mano, calma.
Mas por outro lado, eu tava assim, ai meu Deus, ela tá crescendo. Por outro lado, eu falei, meu Deus, que bom que estamos no mesmo ambiente, né? Ela consegue vir até aqui, não precisa ligar pra mãe dela, pro pai dela, pô, eu fui mal. Não, ela veio até o irmão. Ela veio até o Porto Seguro. Eu falei, calma, tá tudo bem tirar 6. Tá tudo bem tirar 2, tá tudo bem tirar 4. Faz parte desse processo. Porque na faculdade, não vai ser só 10, entendeu? Na faculdade também teremos outras frustrações. Ai, ele sabe lidar melhor do que eu com nota baixa. Esse ano eu diria que eu estou melhorando com reações com nota baixa, mas é que nem ele disse, esse 6 em física me pegou, porque ano passado em física só 8, 9, 10, e aí esse ano já veio um 6 em física, meu Deus, o que aconteceu? E assim, eu acho que o que mais pega é você se dedicar, estudar e tal, e aí chega 5, 5,5, 4, gente, eu gastei horas no meu dia, pra quê? Com 4 de 10 questões, tá de brincadeira. Só que eu também entendo que é muita coisa. E, quer dizer, eu tô começando a entender, não entendo 100% assim. Mas eu entendo que é muita coisa que nem sempre, nem ele diz, nem sempre vai. Tipo, às vezes acontece, tá no dia mal, interpretou errado. E acontece. E é que nem a gente sempre tenta falar. Não é a nota que vai te definir. Às vezes a gente até pegou o conteúdo, mas, pô, aquela questão eu não sabia responder. Sim. Sabe? Então, entender que a nota não é tudo. Tem o processo e tudo mais. Eu acho que isso é bem importante entender. Eu fico bem feliz de estar entendendo isso. Eu acho que a vida do estudante é muito sobre isso, né? De, tipo, desde cedo, a gente entender que não vai ser sempre que vai ser os nossos melhores dias, nem as nossas melhores notas. Sim. E ter que colocar isso junto, né? Misturar a vida com o estudo e deixar mais leve, né? Pra gente conseguir entender. Pra ver se vai. A escola ensina pra vida, né? Sim. Não é só o saber acadêmico, não é só geografia, não é só literatura, a escola é um saber pra vida, né? Então, colocar na cabeça de vocês que vocês vão se tornar profissionais e vai ter um dia que vai ser ruim, tá tudo bem. E o legal de ser ser humano é que a gente pode escolher quanto tempo a gente vai sofrer por aquilo, sabe? Acho que o mais legal de viver é isso, vou sofrer por um mês. Vou sofrer por um dia, vou sofrer por 20 minutos, vou sofrer por 2 intervalos, depois já tem a próxima aula. Então a escola é pra isso. Eu queria que vocês olhassem. Chega! Porque a Fer sabe disso. Às vezes a gente tem 12 aulas no dia. E vão ser 12 aulas ruins. Talvez pra vocês não foram, mas pra gente, cara, tem dia que eu saio da sala de aula e falo, meu Deus, que aula horrível. Tem dia que eu me sinto Dumbledore, cara. Eu falo, meu Deus, que aula. Nossa. Tem dia que eu falo, meu Deus, gente, escola Júlio César, porque nota se nota. Então, assim, é normal. É normal. Tem dia que eu faço verbalizar do trânsito, tem dia que eu me sinto Ayrton Senna. Então, a vida é assim, tem dia que é 6, tem dia que é 10, e por aí vai. Que legal isso. Mudando um pouco de assunto, mas nem tanto assim, eu queria saber uma história muito marcante que aconteceu na sua vida enquanto professor. Assim, nossa, essa aqui eu não acreditei quando isso aconteceu. Cara, engraçado tem que ser? Não, pode ser. Isso aqui marcou a sua vida de alguma forma. Ou foi muito triste, ou foi muito engraçada, ou foi muito... Se puder ter as duas também, a gente Nossa, eu acho Nicolas te gritando toda vez. Não, tem muita coisa nesses anos, né? Mas assim, eu vou contar 2 histórias, tá? Tá. Eu acho que a primeira é a sentimental, porque eu tive um relacionamento de 4 anos, cuja minha namorada era mãe de um ex-aluno. Então, surreal. Ela tava falando, surreal. Então, assim, a gente brincava na época, né? Nossa, ele e o Pedro, no caso, né? Ele nos uniu. Então, assim, a educação me trouxe uma pessoa bacana que eu convivi durante 4 anos. Sim. Então, essa história é muito legal, que eu levo comigo e sempre vou levar, né? Agora, uma outra história, nossa, talvez meu pai. Meu pai ele já participou de uma aula minha. Que legal. Mostra isso. Meu pai já participou de uma aula, eu trabalhava num colégio em Hortolândia e a gente estava na Semana da Consciência Negra, né? Que legal. Eu falei, caramba, eu vou trazer meu pai. Cara, meu pai é uma pessoa espetacular, não é porque é meu pai, tá? Mas é uma pessoa espetacular e, assim, trabalhou durante muito tempo numa grande multinacional, tem uma experiência. Então, assim, naquela época, né, há 30 anos atrás, o preto entrando no mercado de trabalho, numa posição de destaque, era uma coisa complicada, um desafio, né? Então eu falei, vou trazer meu pai. E quando eu chamei ele, eu falei, meu pai não vai. Meu pai não vai. Eu me lembro que eu cheguei na turma pra dar aula, aí veio a secretária na falou, Júlio, seu pai tá aí no portão. Eu falei, o quê? Aí eu falei, seu pai tá aí no portão. Ele nem avisou que ele veio. Ele chegou. Legal. Ele conversou com a turma e eu falei, caraca, velho. Meu pai tá aqui conversando com a minha turma, e eu sendo professor. E meu pai sempre teve muito assim, não vou falar que ele não me apoiou, mas ele sempre teve um pé atrás. Sim. Pô, filho, professor? Professor? Eu falei, pai, sim, professor.
Sim, professor. Demorou muito pra eu ter esse reconhecimento dele, né? Então, quando ele foi lá nesse colégio, lá em Hortolândia, né? Que ele viu o jeito que eu era tratado, até mesmo na formatura da minha irmã, cara. Você perguntou aí momentos, eu tô falando 3 momentos. Eu lembro quando chegou o meu nome. Professor Júlio Sérgio da Silva. Meu pai fez. Ele não sabe dessa história. Mas eu tava olhando ele na plateia, porque meu pai é a pessoa que eu mais amo na vida. Eu tava olhando ele na plateia assim. Aí quando chamou meu nome, eles gritaram, meu pai fez assim, ó. Aí eu na minha cabeça te falei, pai, que eu não seria mais um professor. Eu seria diferenciado, eu seria diferente. Então hoje ele me reconhece, mas na época, né, pô, o professor no Brasil, a gente sabe como que é complicado a nossa vida, né? Sim. Então são 3 histórias que marcaram. A formatura dela, meu pai lá comigo em sala de aula, e também esse relacionamento que eu tive graças a um aluno, né? Então eu olho hoje para os alunos e falo, gente, aqui pode ser meu futuro médico, aqui pode estar meu futuro advogado, aqui pode estar meu futuro arquiteto, né? Porque os sonhos de vocês, sabe, são os nossos sonhos. Né? Então quando a minha irmã falou, quero fazer fisioterapia, eu falei, que bom, você fica aqui que vai me sustentar. Ela é meu sonho, cara. É meu sonho. Não porque ela foi minha aluna, né? Mas porque ela é minha irmã também. Que legal isso. E você, Ju, uma história marcante enquanto estudante? Jesus. Eu acho que o negócio que foi muito legal foi a gincana do 9º ano, que eu tive a oportunidade de ser líder. Viu, gente? Atividade. Abraçar o mundo. Foi muito legal, porque não sou a pessoa mais sortuda assim. E eu, gente, nunca tinha ganhado nenhuma gincana, eu tô aqui minha vida toda. Eu falei, não, última. Esse ano eu não aceito. Esse ano vai ser o meu ano. Esse ano eu vou ganhar. E aí eu lembro que até eu tinha comentado com o Pedro Campos, careca, que ele também nunca tinha ganhado. Eu falei, não, calma, esse ano a gente vai ganhar, vamos. E aí eu lembro que não é nada comparado com a correria da gincana do médio, mas, né? Mas está lá, tava eu e outros amigos também liderando, lá eram 3 líderes pelo menos, e eu, gente, vamos tudo nosso, nada deles, vamos, e tava super acirrada de gincana, coisa louca, assim, eu falei, gente, fazendo as somas, ai meu Deus, e não batia, não dava certo, eu não ganhava no final, eu falei, meu Deus. E aí no final a gente ganhou, e foi muito legal, porque eu desde então nunca perdi, queria dizer nada. Mas foi muito legal esse momento, porque trouxe muita responsabilidade. Então, precisava ficar, gente, viu aquilo? Negócio, arrecadação, vê aquele negócio, tem que ver cover e não sei o quê. Então, é muito legal ver como me amadureceu e ganhar, né? Foi super divertido. Eu acho que essa é a melhor parte, né, gente? Sim. Porque, esse negócio de, vamos jogar, mas não vamos colocar expectativas, vamos criar conexões e laços de amizade. Mas não, todo mundo no fundo quer ganhar e perder uma frustrante, principalmente. Acho que tudo na vida é isso, né? Na verdade, quando você se dedica muito a uma coisa, é muito frustrante quando aquilo dá errado. Porque você depositou muito tempo, você depositou, tipo, às vezes tudo que você tinha naquele momento, muita saúde mental. E aí, quando dá errado, aquilo realmente é uma coisa bem frustrante. Mexe muito com a nossa cabeça. Sim. Principalmente enquanto estudante, igual a gente já comentou aqui várias vezes. Sim. Já teve algum momento pra você, que, tipo assim, por você já ter sido aluno e agora estar sendo professor, de você olhar e falar, tipo, caraca, que dó dos meus professores na minha época que eu era aluno. Já, agora eu entendo a Mole. Já, com certeza. Porque quando a gente é aluno, eu tava até conversando ali afora agora com a Black, né? A gente não tem a visão dos bastidores, né? A gente não tem a visão de como é ser professor. A gente só quer ir embora. A gente chega na escola, a gente só quer ir embora, né? A gente não vê a hora de ver as vans fazer a filhinha aqui pra ir embora, bater o sinal, né? Enfim. Então, hoje, como professor, eu olho pra algum aluno e falo, será que eu era assim, velho? Será que eu era assado, né? Será que eu era agitado? Então, pra mim, o mais surreal é estar em conselho de classe. Porque, cara, eu passei o primeiro, o segundo e o terceiro por conselho. Eu fui aprovado pelo conselho. Então, quando eu tô no conselho de classe, eu falo, meu Deus, eu tô decidindo pela vida de um aluno, entendeu? Não é decidir assim, ele vai ser aprovado ou reprovado. Não, pode mudar a vida completamente. Aprovar ou reprovar não é só nota, é pacote, né? A gente vê a questão familiar, a gente vê o passado. Então, quando eu era aluno, pra mim, né, o conselho, os professores parecendo assim, os ministros da magia, uma foto do Yu-Gi-Oh! Esse vai. Pra mim, todo mundo reunido. Agora, como professor no colégio, não se der a muita do meu, sabe? Eu falo, mano, você já tentou me prejudicar? Fala aí, vai, mano. Dá uma risada, sabe? Assim, então, é muito bizarro, não tem como explicar. Cara, não tem como explicar. Cara, Jô, dá um patrimônio desse colégio. Eu vejo a Jô e falo, Jô, você me deu bronca, Jô.
Jô, eu roubei bola de futebol da sua salinha, Jô. Sabe assim, o tio João me levou na perua, cara. E até hoje ele sabe onde eu moro. Eu falo, então assim, aquela visão que eu tinha de aluno com a visão que eu tenho de professor hoje, claro, são visões completamente distintas, mas tem muita coisa similar, sabe? Acho que o crescer, o que marcava muito pra mim o crescer é o fato da Isilda, do Marcos, né? Tá ali na frente, aquela escola familiar, sabe? Assim, de saber quem era eu. Isso faz muita diferença. E para vocês, alunos que estão aqui, eu acho que faz diferença, né? Porque quando fala, ô fulaninho, caramba, ele não sabe quem eu sou. Então assim, ô fulaninha, então quando fala Júlia, quando fala Sara, quando fala Nicolas, quando fala Dacia, enfim, chamar pelo nome é carinho, né? Acolhedor. Então quando eu chegava aqui, e a Isilda, e aí, Júlio César? Eu não senti o cara. Sabe assim, e aí o Marco, né? E aí, Julião, como é que tá? Então, fazia diferença pra gente, né? Quando eu comecei aqui há 3 anos, no meu primeiro planejamento, né? Tá todo mundo junto, a Fer sabe como é que é isso. Todas as áreas, todos os departamentos juntos, né? E pediram pra eu me apresentar. Meu nome é Júlio, né? Etc e tal. Aí começaram a gritar, é ex-aluno. A Ângela do primeiro aninho, a Ângela, ela levantou, Júlio César da Silva Júnior, eu falei, meu Deus. Mano, faz tipo, 30 anos, não, 30 não, tenho 32, pelo amor de Deus. Mas faz 25 que essa mulher me deu aula, ela lembra do meu nome e sobrenome. Cara, ela levantou, toda fina, elegante, assim, sabe? Tirou Júlio César da Silva Júnior, eu falei, meu Deus. Então isso faz muita diferença, né? Gisele, cara, Gisele é aqui na biblioteca, ela cansou de cobrar multa minha cadeirinha. Eu vinha nesses computadores aqui, cara, pra ver coisa de futebol, pra postar no Partola. Eu vou hoje aqui, como colega de trabalho dela, nossa, é a sensação de dever cumprido, sabe assim, zerei a vida, cara. Zerei a vida. E o principal ter feito parte da formação dela, né? Ela tá indo pro 3º ano agora, igual vocês já falaram, é um ano desafiador, né? Mas assim, dá orgulho, né? Dá orgulho da mulher que ela tá se tornando, estudante, que ela, eu sei o quanto ela é dedicada, mas ao mesmo tempo daquela tristezinha, sabe? 2027 eu não vou ter mais ela aqui. Não sei, mas de repente ela decide virar professora e volta pra casa. Ela tá aqui no 3º ano. Não, mas ele bate mais, nossa, eu tenho um vínculo aqui com a escola e um vínculo com ela também. É surreal, eu vim trabalhar, eu sabia que ela tava do outro lado. Então é isso. Eu acho que isso é muito importante, né? Tanto pra vocês que estão aqui, irmãos, juntos, mas da escola mesmo acolher. E eu gosto muito disso no crescer, dessa coisa de família mesmo. De você se sentir muito em casa. Eu acho que isso muda muito pro estudante. Com certeza. É porque você se sente mais íntimo da escola. Você se sente parte. Confortável, exatamente. Faz toda a diferença mesmo. Sim. Eu gostaria, Júlia Emanuele, de saber uma coisa. Comentou aqui, mas eu sei também, né, como sua amiga, que você quer fazer fisioterapia. Sim. Mas em algum momento da sua vida, olhando seu irmão, a vida que ele teve, de querer se tornar professor, você já pensou em... E se eu sou professora, fazer, sei lá... Às vezes não pensei em fazer geografia, mas sei lá. E se eu professora de aula? Assim, não. Já pensei em ser professora, mas não de... Sala de aula, assim. Isso, não de escola, sala de aula. Mas sobre... de arte, né? Que a gente chama mais nail. Ah, sim. Né? Então já pensei, sim. Mas didático, né? De matéria, Sala de aula, isso. carteira. Não. É que nem eles falam, é muito difícil achar alguém hoje que quer ser professor. Porque é uma profissão desafiadora, né? E eu não sei se... Em vários aspectos, né? As feiras, às vezes, na nossa sala, gente, por favor, gente, eu não teria paciência. O professor, gente, é dado de você ser professor, tem que ter o quê? Não é qualquer um que dá pra ser professor. E eu não tenho esse quê, não. Ele tá com muita gente todo dia. Exatamente. Essa é a parte legal, sabia? Essa é a parte legal. Às vezes ela sai comigo e ela fica brava. Porque eu vou no shopping, cada meia hora tá parando. Gente, sim. Essa é a parte legal. Conhecer muita gente, conhecer muitos nichos, né? Que a gente fala. Então, assim, eu já tive o privilégio de fazer passeios, porque o pai era piloto de avião. Porque o pai trabalhava numa fazenda, trabalhava num parque, então acho que uma das coisas, né, mais legais da nossa profissão é o nicho que a gente cria, sabe? O circuito que a gente cria. Então, a gente conhece muita gente e acaba facilitando, né? Ô, professor, meu pai tem um camarote, tá no rodeio? Quem? Opa! Sabe assim? Então tem muita coisa legal e assim, talvez, eu não lembro se é o Karnal ou se é o Cortella que fala que o professor é a única profissão que vocês vão cumprimentar no shopping. Se você encontrar seu dentista, você vai, ô, dentista! Como é que... Não. Você vai passar reto. Talvez você vai comentar com a sua mãe, não, eu sou dentista só. Agora, se você encontrar a professora, olha, sabe assim? Então, isso pra gente é gratificante demais, cara. Você tá no posto de gasolina, e aí, professor? Cara, do nada, assim. Pô, já encontrei no hospital, cara.
exame de sangue lá, e aí, chefe, e aí, como é que você tá? Cara, então assim, o encontrar aluno fora daqui é legal a relação que vocês têm, né? Nossa, professor, você também tem vida? Tem. Vida, cara, você acha que a nossa vida, a gente sai, a gente tem o nosso social, né? Então é muito legal esse contato que a gente tem com vocês, né? E assim, o meu sonho, eu ainda não, já cheguei. Eu ia falar que eu não cheguei, mas já cheguei. Eu já tenho ex-aluno que já trabalha comigo no outro colégio. Cara, então, eu falo, caramba, tô ficando velho. Tô velho. E ela sai falando, o Júlio Miguel. Eu falei, cala a boca, não só falar, né? Tô ficando velho. Mas isso é muito gostoso, esse contato, sabe? Que a gente cria com vocês, com os pais de vocês, né? Isso é muito legal. Júlia, como você faz pra separar, tipo, a vida pessoal da vida profissional? Ou você é um cara que, por exemplo, leva algumas situações pra sala de aula, usa como exemplo, às vezes pra dar uma aula, ou não, vida pessoal, vida profissional, separado? Eu consigo separar. Então, se eu tenho um problema em casa, eu vou entrar numa sala do 6º ano com 45 anjos. Eu consigo separar. Só que eu utilizo muito isso que você falou, sabe? As experiências que eu vivi, às vezes eu trago para eles, entendeu? Para que eles entendam que eu também sou um ser humano, que eu também tenho problemas, que eu também tenho dificuldades. Então, separar o problema da sala de aula eu consigo, porque vocês não têm culpa disso. É o que eu falei, né? Eu tô aqui para ser o melhor professor de vocês, para dar a melhor aula da semana, para criar aquela ansiedade. Caramba, segunda-feira tem aula do Júlio. É isso que eu quero criar dentro de vocês. Mas eu pego as minhas experiências, né? E tento trazer para vocês de alguma maneira. Viu, gente? Isso que você tá passando, eu também já passei. Viu? Isso que eu também já passei. 1 minuto de silêncio. Tivemos problemas técnicos. Nós perdemos muitos minutos no nosso episódio, mas a gente espera que vocês tenham aproveitado o que sobrou. E é isso, gente. A gente se vê no próximo Crescercast.